O meu nome é Marco Martins e este é mais um Não Estamos Sós. Fazemos viagens regulares a Marte desde 1966 e a população de Marte é de 600 milhões. Esta foi a frase preferida pelo ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, o capitão John Lear, detentor, entre outros, de 18 recordes mundiais de velocidade num dos programas de rádio com maior audiência nos Estados Unidos, o Coast to Coast AM. Entre as revelações efetuadas, afirmou que os Estados Unidos vão à Lua, em segredo, desde 1962 e a Marte desde 66, através de uma tecnologia obtida numa nave extraterrestre que se despenhou na Terra em 1953. John Lear foi um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, filho do inventor da Learjet. Ele, que voou em mais de 150 tipos de aviões de teste, detém 18 recordes mundiais de velocidade e chegou a trabalhar em 28 companhias aéreas, detendo um grande número de licenças especiais concedidas pela Federal Aviation Administration. Licenças que vão desde a licença de piloto, instrutor de voo, instrutor de solo, navegador de voo, engenheiro, engenharia mecânica, licença Rigger, inspeção, manutenção, implementação e desenvolvimento de paraquedas e ainda controlador de tráfego aéreo. Neste programa de rádio, o Coast to Coast AM, John Lear foi ainda mais longe e afirmou que em 53 uma nave despenhou-se e foi capturada pela Força Aérea Norte-Americana com o código EBE. A tecnologia capturada foi utilizada pelo governo dos Estados Unidos para construir uma nave com tecnologia extraterrestre. Em 62, os Estados Unidos tinham veículos que não atingiam a velocidade da luz como as naves extraterrestres, porém eram rápidas o suficiente para chegarem à Lua em 60 minutos, sendo que começaram a fazer viagens regulares a Marte em 1966, disse Lear. As missões Mercury e Apollo e o resto, todas as outras missões especiais, foram e são apenas uma forma de afastar os mais curiosos e distrair a atenção da população em geral, seja nos Estados Unidos, seja pelo mundo. A realidade é que quando encenavam chegadas à Lua, já existiam vários edifícios e instalações, mas que ninguém tinha que saber. Todos os militares e pessoal envolvido nas missões à Lua e a Marte foram e são classificados como projetos ultra-secretos. Em 1966, os Estados Unidos pousaram em Marte e desde então já exploraram a maioria dos planetas do nosso Sistema Solar. Ao contrário do que afirmam em público, já descobriram que a vida é muito semelhante à nossa e existe noutros planetas. Aliás, essas mesmas afirmações já foram corroboradas por outros investigadores como David Wilcock e Harry Deacon. Nos anos 70, ainda antes da NASA ter começado a fazer desaparecer os vestígios das fotos tiradas pela Apollo 8, 10 e 11, essas fotos foram publicadas em 1971 no livro SB246 da NASA. Em algumas dessas fotos é possível ver uma base lunar com canos, estradas, vegetação, ar, uma atmosfera, 66% de gravidade em relação à Terra, há luzes, operações de mineração e um reator nuclear. Para se fazer isso, a colaboração extraterrestre foi necessária, pois inclusive muitos dos edifícios existentes na Lua já lá estavam muito antes do início das operações. E atenção que isto que tem sido feito nos últimos 40 anos não é algo que se tenha começado agora a fazer ou que se esteja a projetar vir a realizar-se. Não. A realidade é que já existe e há muito. Inclusive, o próprio pai de John Lear esteve envolvido em programas de tecnologia antigravidade nos meados da década de 50, tecnologia essa ultra-secreta ainda nos dias de hoje. Ainda segundo John Lear, a população de Marte é atualmente cerca de 600 milhões e é exatamente como nós. Segundo John, o pai trabalhou com alguns dos equipamentos de mineração que foram criados para ir à Lua e chegou a dizer: filho, o que nós construímos no Alabama era tão grande, mas tão grande, que quando terminámos o projeto, pequeno avião e foi sobre esse pecado de equipamento. Só por aqui já tens uma ideia da dimensão que ele tinha. O mais surpreendente é que muitos especialistas militares e em espionagem, assim como a aviação espacial e o restante pessoal envolvido, confirmam também muitas destas afirmações incríveis, incluindo o próprio coronel Phil Corso, assim como David Wilcock, Glenn Stanley, Harry Deacon, Barry D. Gregory e Gilbert Living. Estas pessoas não são meros nomes, foram figuras-chave na pesquisa espacial e na criação destas megaestruturas. Surge então a pergunta, mas se todos eles são testemunhas e se todos têm histórias para contar, por que é que não aparecem? Por que é que não dão a cara? Alguns investigadores pensam que tal não acontece por medo, receio ou ameaças. E estão convencidos que os Estados Unidos e outras potências mundiais estão equipados com naves que viajam pelo espaço com uma capacidade de deslocação mais rápida do que a luz. Algumas nações, que estão no projeto desde o seu início, deverão em princípio possuir frotas de naves com essas capacidades. E quanto à Lua? Bem, de acordo com alguns dos investigadores e cientistas que estudam o fenómeno de teólise e colonização do espaço, deverá ter sido criada uma espécie de escudo holográfico em redor da Lua. Isto para que não seja possível alguém ver o que na realidade existe na superfície lunar. Segundo mais uma teoria da conspiração, ou não, a frota ou frotas espaciais do projeto Solar Warden, que atuam presentemente no nosso sistema solar, defendendo-nos de ameaças extraterrestres, estão também envolvidas na colonização do espaço. Este projeto estava prestes a ser desmascarado ao público por um dos grandes ufólogos ingleses como Mark Spears. Porém,
apareceu morto. Apesar disso, em 2001, um britânico administrador de sistemas, Gary McKinnon, invadiu 97 computadores militares nos Estados Unidos e também computadores da NASA. Ele pretendia encontrar arquivos ultra-secretos sobre energia livre, mas encontrou algo muito, mas muito maior. Gary afirmou ter descoberto uma lista de nomes e informações sobre oficiais não terrestres e transferências entre fraude. Ele cruzou a referência desses nomes com um banco de dados de todos os militares da Marinha dos Estados Unidos, mas não conseguiu encontrar nenhum dos oficiais, concluindo que eles não eram deste nome, tendo-os então rotulado como Space Marine Corps. Durante uma entrevista à BBC, ele disse que foi motivado pelo Disclosure Project, e isto porque eles são todos bastante confiáveis, são pessoas genuinamente confiáveis. E é verdade que existe tecnologia de OVNIs, e é verdade que existe antigravidade, que existe energia livre, e a sua origem é extraterrestre, além de que capturaram naves extraterrestres. Gary McKinnon acabou por ser descoberto enquanto examinava um fecheiro com uma imagem de um OVNI armazenado num computador da NASA no edifício 8 do Centro Espacial de Johnson. Preso em 2002, ele enfrentou até 70 anos de prisão e vários milhões de dólares em multas, tudo processos com origem nos Estados Unidos. No entanto, o Reino Unido nunca o extraditou, tendo conseguido assim evitar a prisão. Há quem diga que ele só foi capaz de evitar a prisão por causa daquilo que sabia e que poderia vir a divulgar. Na realidade, nunca o saberemos. A verdade é que cada vez mais pessoas vêm a público dizer que as coisas não são bem como nos contam. Será verdade? Será mentira? Deixo isso ao vosso critério. Mas que cada vez mais a ficção vira realidade, lá isso é verdade. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.